com a Arrascaeta de volta? É que vem em que condição física ele se encontra, né? E aí o Arrascaeta, sem sombra de dúvida, é um jogador muito criativo, mais criativo do que os outros do Flamengo, e tem jogadas em que, de repente, ele, num lampejo, ele abre a defesa adversária, num drible, num passe. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo aí. Vamos falar também sobre a provável escalação do Flamengo para esse jogo aí diante do Bolívar. Será que tem novidade? Será que o Arrascaeta joga de titular e o Lohan banco? Ou vice-versa? E outra situação. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Bolívar no Maracanã? Agora sim, altitude, sem jogos 11 horas da manhã. Algumas desculpas que o Tite dava quando o Flamengo não vencia, né? Então, acho que é o principal jogo do Flamengo aí nessa temporada, porque é o jogo que pode dar uma sobrevida do Flamengo para conquistar essa vaga aí nas oitavas de finais, né? Lembrando que o jogo de ontem, nessa terça-feira, que passou agora, dia 14, o jogo entre Milionários e Palestino terminou empatado. Então é um ótimo resultado do Flamengo, que, querendo ou não, só depende de si para avançar de fase, né? Então, é isso aí. Deixe seu like e vamos embora para mais um debate envolvendo o Flamengo. Flamengo super favorito? Obrigação? E deixe seu palpite pro jogo aí. Meu palpite é 3x0 Mengão. Mengão vence aí com dificuldade, mas faz 3x0. E deixe seu like aí, o seu like ajuda demais, galera. Vamos embora para mais um debate aí e tamo junto. Por que o Flamengo vai ganhar se você tem tanta certeza? Agora em primeiro lugar, Abel, você está exagerando um pouco. Exagerei? Como assim exagerou? Exagerei, professor? Porque Como sempre. Você não falou que o Flamengo vai ganhar as duas? Eu falei, sim. Então. Mas eu não falei todos os dias, há 10 dias. Eu falei uma vez. Falou 3. Não, 2 dias Falei seguidos. uma vez. Mas foi marcante. Ficou Ficou na mente. Eu acho que eu falo todos os dias. audiência rotativa da TV. Exatamente. Eu continuo achando que o Flamengo vai ganhar Aê, as garoto. suas duas partidas no Maracanã. A partida de hoje com o Bolívar e a partida da última rodada com o Milionários. E dessa forma vai se classificar para a próxima fase e em segundo lugar do grupo. Porque o Bolívar vai ganhar a partida que tem na última rodada em casa com o Palestino. Tá vendo? Depois vai falar quem não falou. Nossa, Aí, tá ouvindo? Estou falando. Agora eu estou falando isso pela segunda vez, Abel. Porque eu falei exatamente uma semana atrás, quando o Flamengo perdeu para o Palestino no dia seguinte. O Prato estava aqui no programa e ficou chateado comigo. Falou, me chamou de até... Gato mestre. Gato mestre, ele lembra. Exatamente. Me chamou de gato Vou mestre. recuperar as imagens do senhor falando 3 dias diferentes que o Flamengo ia ganhar as duas. Você já tem 2 agora. O senhor também. Vai ter que Tá no forjar meu mais radar, uma. senhor Celso Quem Zé. sabe não consiga, né? Forjar alguma coisa. Mas eu entendo, Abel, que o Flamengo jogando no Maracanã, isso foi mostrado no jogo de sábado com o Corinthians. O Flamengo vinha de uma derrota, o ambiente pesado, alguns torcedores, cerca de 50 torcedores, foram lá na sexta-feira ao CT, muita gente ali questionando o Tite, e aí jogou no Maracanã com o Corinthians, que é um grande adversário, venceu, e você, depois daquilo, foi um silêncio total. Porque o Flamengo cresce no Maracanã, quando joga ao lado da sua torcida, o gramado hoje favorece o estilo de jogo do Flamengo, o time se sente mais à vontade, ele consegue jogar o futebol que ele conhece, embora a gente não possa dizer que o Flamengo esteja voando. O Rafael Marques está apontando alguma coisa ali. Para o relvado. Está apontando para o relvado. Não, é o gramado. O Eugênio falou Diga, Rafa. ele falou do gramado, está sendo tratado nesse momento lá. Os funcionários aqui do Maracanã, dando aqueles retoques. Eu já dei uma olhada aqui mais próximo, estou a pouquíssimos metros da linha de fundo do gol à direita das cabines de transmissão. Aqui o nosso bravo Luiz Gabriele, com o apoio do Guilherme Amado. Eles estão aqui dando um close para o fã de esporte poder ver a atuação dos profissionais. E eu posso dizer que realmente o Eugênio tem razão. O gramado favorece porque o Flamengo conhece muito bem o campo e porque a qualidade do gramado hoje está bem satisfatória. Não tem tido tanto jogo assim, ou pelo menos com a frequência que se imaginava, em comparação ao Campeonato Carioca, por exemplo, então está dando para cuidar. Além do fato do tempo também estar ajudando, né? Aquele calor que durante muito tempo aí caracterizou a temperatura do Rio, deu uma arrefecida. É o gramado, né, Rafa? Que o Flamengo não vai precisar dar 2, 3 toques para matar a bola, como aconteceu lá no Chile semana passada. No Hernando Siles não aconteceu, não. No Hernando Siles o gramado... A questão ali é o seguinte, tinha ar para respirar? Em altitude. Ali é outra questão.
São outros 500. Ah, em La Paz. Em La Paz. Hernando Siles é o estádio lá de La Paz, onde joga o Bolívar. O que muda com a Arrascaeta de volta? É que vem em que condição física ele se encontra, né? O Arrascaeta, sem sombra de dúvida, é um jogador muito criativo, mais criativo do que os outros do Flamengo, e tem jogadas em que, de repente, ele, num lampejo, ele abre a defesa adversária, num drible, num passe, numa arrancada, ele tem essa capacidade. Porém, é um jogador que entrega menos sem a bola, em relação a outros que tem no time do Flamengo. Mas é indiscutível que, ainda mais jogando no Maracanã, né, ele é um jogador que tem toda a capacidade, desde que esteja bem fisicamente, de fazer a diferença ali na frente, fazer a bola chegar com mais frequência ao Pedro. Mais no Maracanã, o Arrascaeta? Por quê? Porque, eu acabei de falar, o Maracanã é um palco hoje que está desenhado, está pronto, né, com todos os aspectos já citados aqui anteriormente, supracitados, né, professor? Para que jogadores com a qualidade do Arrascaeta possam executar... Antecitados, melhor, né? Porque não é um texto escrito, é um texto falado. Antecitados aí. É um gramado que permite ao Arrascaeta, um ambiente que permite a ele desenvolver todas as suas capacidades, todas as suas valências técnicas. Mas não limite a Arrascaeta ao Maracanã. Ele é jogador de bola em qualquer lugar. Sim, mas é claro que favorece. Quando o ambiente está... O Maracanã é um estádio de nível internacional. Não à toa tem recebido com frequência jogos das finais das Libertadores aí. É diferente, Abel, quando a gente olha um estádio desse nível, para outros que estão ali com o gramado um pouco mais duro, a bola quica muito, a iluminação às vezes não é muito boa e tal. Isso para o time de alta qualidade técnica como é o Flamengo, como é o Arrascaeta, favorece o futebol dele, aparece mais, tem mais chance de dar certo. Bom, então hoje não tem desculpa, hein? Hoje tem gramado bom, hoje não tem altitude. O jogo, não vai ser 11 da manhã. O jogo não é 11 da manhã, tem de volta o Arrascaeta. Não é gramado sintético. Não está quente. E olha, eu entendo Só tem do outro lado um bom time. Isso é importante. Agora, ainda bem. Eu entendo a volta do Georgian, mas gostaria de ver o Lohan. E eu acho o Georgian só para rimar. No Maracanã. Professor, né? Boa essa. No Maracanã. Bom comentário. Então, peraí, então você tem que só entram 11, só para lembrar o amigo. Peraí, chama o Braz aí pra gente fazer um pagode. Cadê o Braz? Calma. Georgian, Lohan, Maracanã. Faz um pagode aí, Lembra professor. o professor Celso que só 11 podem começar. Você quer ver Lohan e quer ver Georgian, de Arrascaeta. Mas futebol... Tem que tirar alguém. Mas o jogo não acaba só com 11. Você tem 15. Você não falou... Não, mais 5, 16. Você não está falando para começar? Para trabalhar. Não, eu falei que eu quero ver o Lohan. E digo mais, se a coisa não andar, é o primeiro coro que a gente vai ouvir da galera. Porque depois da atuação do menino contra o Corinthians, não só a atuação individual, mas como ele fez o time andar, como ele deu ao time aquele vício, aquela eletricidade, aquela intensidade que a torcida queria. Você ia falar aquele elan. Se ele estiver fora, Abel, se o time perder elan sem o Lohan, a galera vai chiar. Eu acho que é o primeiro nome a ser ouvido hoje em coro. Lohan! Lohan! Posso ser ousado? Diga, Rafa Marques. A ousadia do jogo de hoje, para mim, pede o Lohan desde o início na vaga do Alan, por 2 motivos. Primeiro, porque o Alan é, a meu juízo, um jogador que tem sido extremamente improdutivo com a bola. Tem um papel tático importante, equilibra o meio-campo na fase defensiva, mas é um jogador muito burocrático. Aliás, eu não vi esse Alan burocrático com as camisas do Atlético e do Fluminense. Honesto e sinceramente. Me surpreende negativamente a média de performance desse jogador desde que ele chegou no Flamengo. E segundo, já me antecipando a uma possível análise que venha contrapor a minha, que diga, mas ficará muito exposto o Flamengo. O melhor Flamengo, em termos construtivos, e o jogo de hoje exige construção, teve, em alguns momentos da temporada, o Gerson com o De La Cruz numa primeira linha. O De La Cruz, que é um jogador espetacular, necessário ao time do Flamengo, totalmente adaptado, raramente joga mal. Quando joga mal, apanha muito. E aí é útil porque acaba cavando faltas, né? O De La Cruz numa primeira linha, espetando as bolas, lançando Cebolinha, lançando Pedro, lançando Arrascaeta, ele tende a ter uma utilidade grande ao longo do jogo de hoje contra o adversário com uma provável formação compacta de congestionamento de meio campo. Então, a melhor maneira que eu entendo que o Tite deveria ter para contemplar o que o Lohan fez contra o Corinthians sábado aqui no Maracanã,
manter o Flamengo com nível de agressividade e intensidade, sem ter nenhum tipo de risco de estar aviltando características de jogadores, seria tirar o Alan, colocar o Lohan, recuar o Gerson para formar a dupla de volantes com o De La Cruz. Pelo menos eu entendo que o jogo de hoje, especificamente, pedia isso. Ousadia de Rafael Marques. Eu vou até pedir para a nossa produção, se possível, para colocar aí o provável Flamengo na tela, que aí em cima do que a gente vai ver agora na tela, nós vamos projetar o time mais ousado de Rafael Marques. O time que aparece na tela, amigo Eugênio Leal, que pediu a palavra, que é o Flamengo de tanta gente, de Cláudio Coutinho, campeão, sua empolgação, vamos falar de Carlos Alberto Torres, campeão como técnico em 83, de Carlinhos, campeão, de Andrade, campeão, de Carpegiani, campeão, de Jorge Jesus, campeão. Hoje é o Flamengo do Tite. Fleita Solis, o feiticeiro. Tite com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan, Gerson, De La Cruz. Arrascaeta, Pedro e Cebolinha. Mas o ousado Rafa Marques... Impressionante. Sugere. Qual que é a sugestão de Rafa Marques? Eugênio Leal, você gostou? Eu achei interessante. Lohan, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e companhia. Pedro, Cebolinha. Vai pra cima deles, Mengão. Agressivo, né? Um Flamengo bem por aí. Pra ir pra dentro, pra ganhar o jogo e tal. Eu achei interessante o raciocínio dele, porque tanto o Gerson quanto o De La Cruz podem jogar ali naquela faixa central do meio de campo, né? Ali atuando com e sem a bola. Fica muito exposto para você? Propondo o jogo, iniciando a construção das jogadas. Ele talvez perca um pouco de combatividade, mas entendo também o ponto que o Rafa traz sobre a pouca produtividade do Alan no Flamengo. Acho legal a ideia dele. Só faço uma pergunta para você, aí, Rafael Marques. Agora eu quero ver. Quem é o técnico do Flamengo? Não sou eu, felizmente, não tenho nem capacidade para isso, mas é o Tite. Eu estou entendendo, captei vossa mensagem, indelével guru. O Tite não vai fazer isso nunca, né? Não é da natureza dele. Aliás, uma coisa que eu sei, aí é uma informação, é que o Tite está muito incomodado com a longa ausência do Pulgar, né? É um jogador com quem ele conta demais para dar esse equilíbrio. E aí, se o Flamengo tem o Pulgar, é outro jogo. É uma outra realidade. O Pulgar é aquele primeiro volante que traz o equilíbrio defensivo necessário para a função e que também não se esquiva da responsabilidade e da qualidade de fazer o time jogar. Aí, em alguns momentos até ele se projeta para virar o segundo homem e ou o Gerson fica ou o De La Cruz fica. Já aconteceu isso várias vezes na Libertadores e também no Campeonato Carioca em especial. Então, essa ausência é muito significativa. Mais até do que o Bruno Henrique. É óbvio que o Bruno Henrique é um jogador mais decisivo, mais ídolo da torcida, um cara com uma capacidade individual importante para as decisões finais de uma construção, mas o Pulgar é um termômetro, né? E aí a ausência dele realmente é uma grande de uma lacuna, e aí o Tite vai colocando o Alan, que é quem tem que jogar. O Igor Jesus, que é um outro jogador que poderia barganhar essa titularidade, às vezes em que foi colocado em campo em partidas de alta exigência da Conmebol Libertadores, foi mal, foi muito mal. E isso pesa, evidentemente, nessa decisão pela manutenção do Alan, apesar de todos concordarmos, imagino, que o Alan não tem produzido muito pelo Flamengo. Gostei da sua sugestão, amigo Rafa Marques, assino embaixo. É o DNA rubro-negro, o Flamengo precisa vencer, é um perigo, vai ficar mais com a bola, partindo para cima. Faceirinha, mas só se fizer uma lobotomia no Tite. O Tite em sã consciência, acho que não banca, não. De repente, com a obrigação de vencer hoje, ele pode ousar um pouco mais. De cara? Por que não? De cara, acho difícil. Por que não? Durante o jogo, se tomar um gol, talvez. Antes de nos despedirmos do amigo Rafael Marques, temos um destaque do Bolívar para entrar na tela do F360. Olha aí quem aparece. Patito Rodrigues. Tem que tomar cuidado? Patito Rodrigues pelo Bolívar nesta Conmebol Libertadores. Primeiro vou dar os números, depois vou fazer uma pergunta. 4 jogos, 3 finalizações certas, 14 ações na área rival. 24 duelos vencidos e 15 dribles certos, com certo destaque em quase todos os quesitos ali, se não é primeiro, é segundo, terceiro, tal. E aí eu pergunto e eu mesmo respondo, ou a tela responde ali embaixo, em vermelho. É aquele! Aquele. Mas
temos que lembrar, hoje Patito Rodrigues tem 34 anos. Quando ele passou pelo Santos, acho que foi 10, 11 anos Foi do atrás. Independiente para o Santos. Ele era uma revelação do futebol argentino. Ainda era muito jovem, não teve uma passagem boa pelo Santos, jogou muito pouco, jogou mal. E o tempo passa, às vezes as pessoas melhoram. Então, de repente, Patito hoje rende mais e pode preocupar o Flamengo. Porque se for aquele, aí o Flamengo pode ficar tranquilo. Rafa Marques, muito obrigado, amigo. Valeu, Abel. Só um detalhe em relação ao Patito, ele foi o jogador de maior número de ações ofensivas no primeiro tempo do jogo em La Paz, e o Wesley foi o pior homem em campo no Flamengo naquele dia, também em função da quantidade de vezes em que não conseguiu encontrar o Patito em campo. Aliás, há uma predileção por parte do técnico do Bolívar em fazer seus ataques pelo lado esquerdo. Então é bom o Varela tomar cuidado e ter aí um suporte coletivo um pouco maior, porque por aquele setor normalmente ataca mais e melhor o time do Bolívar, que tem qualidade, tá? Eu acho que as pessoas muitas vezes ainda são impregnadas por uma espécie de vício de leitura que remete a uma questão cultural, histórica, de associar sempre o Bolívar à altitude de La Paz. A gente ouve, lê muitas coisas sobre o principal jogador do Bolívar é a altitude. E não é assim. Já não foi assim ano passado, quando teve uma grande campanha na Libertadores, ficando na mesma chave que o Palmeiras, e não é assim agora também na chave que está disputando com o Flamengo. Falando nisso, só para devolver para você, Abel, e para os amigos aí no estúdio, é importante dizer que o Flamengo tem que tentar ser o primeiro colocado da chave, não só para decidir nas oitavas de final no Maracanã, no mata-mata, também para evitar a possibilidade, que é grande, de um desses confrontos aqui, ó. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, Flamengo e River. Convém deixar mais para frente, né, Abel? Um abraço. Não, discordo do amigo. Queremos grandes jogos, lindos confrontos nas oitavas de final. Que venham Flamengo e Palmeiras, um Galo e Flamengo. Vai ser maravilhoso. Entretenimento? Entretenimento puro. É uma delícia. Tá bom, Libertadores é uma delícia. Obrigado, Rafa Marques, ao vivo. Diga. Bom. Já saiu o samba. Samba? Eu quero o professor cantando comigo o samba. Tá no ar o programa. Mas é o samba. Olha aqui, ó. Então vai. Tem a letra aqui. Vai. Quero ver Lohan com Georgian em linha de passe, sem perder o elan. Rafa já mandou, só tirar o Alain pra ver mais um baile no Maracanã. Muito bom. Mandei pro professor pra ele cantar junto comigo. Essa vai dar corte. Gostou? Depois do momento, Paulo César Pinheiro. Quero ver Lohan. Vai. Já peguei. Com Georgian Os dois, em linha de passe, Mendel tá esperando. sem perder o elan. Rafa já Ó o Mendel mandou, lá. só tirar o Alain pra ver Ó o o Mendel lá. baile No Maracanã. Gostou, professor? Muito bom. É o resumo do debate aqui. Pegou. Enquanto os amigos estão cantando... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos falar sobre Flamengo e Bolívar, mas antes disso vamos falar sobre os dois times que estão no grupo do Flamengo, Milionários e Bolívar, que se enfrentaram nessa terça-feira aí e terminaram empatados, né. 1-1, com empate entre Milionários e Palestino, né. Entenda como ficou a situação do Flamengo nesse grupo aí, e foi um ótimo resultado para o Flamengo. O Milionários, com esse empate, está eliminado da fase de grupo. Ele não tem chance nenhum de tentar a vice-colocação, né? Uma classificação indireta aí para as oitavas de finais. Sendo assim, o terceiro lugar ainda é plausível, uma Sul-Americana é. Porém, o Milionários, se não me engano, tem 2 pontos, né? Nessa Libertadores, 2 ou 3 pontos, se não me engano. E o Flamengo vencendo o jogo, o Flamengo chega a 7 pontos e, obviamente, né, ainda tem chance de conseguir uma vaga aí nas oitavas de finais. Então, se o Flamengo vencer o Bolívar, o Milionários não terá sequer chance de disputar o terceiro lugar, que dá vaga direto à Copa Sul-Americana, que iria apenas cumprir tabela no Maracanã na última rodada. Então, o Flamengo vencendo, o Flamengo ganha uma sobrevida pensando nas oitavas de finais, e o Bolívar sequer tem chance de conseguir uma vaga ali para a Sul-Americana. Então, o Milionários pode chegar na última rodada já eliminado de tudo, né? Os oitavas e também sobre a situação de Copa Sul-Americana. Então, obviamente, para o Flamengo tem que vencer o jogo para buscar as oitavas de finais, né? E na última rodada,
enfrentar o Milionários em casa, já eliminado de tudo. Então acho que é um ótimo resultado que aconteceu, esse empate aí entre Milionários e Palestino. E o Palestino, ele empatou 1-1 e chega a 7 pontos, né? Então o Flamengo sim tem um ótimo resultado aí para avançar. Primeiro tem que vencer o Palestino, vencer o Bolívar, depois vencer também o Milionários em casa para poder se classificar para as oitavas de finais, né? Então, o provável time do Flamengo para esse jogo, vamos dar uma olhada aqui bem rapidinho. Aqui no mapinha é melhor. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Varela. Rossi, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Varela, né? Meio de campo, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e Alan, né? E no ataque aí, Everton, Cebolinha e Pedro. O Gerson também faz esse homem de ataque ali pelo lado direito ali, como fez no último jogo diante do Corinthians. Agora vai fazer a dupla ali com o Arrascaeta, né? Eu tô vendo muita gente querendo o Lohan. Possivelmente o Lohan vai entrar no segundo tempo. É um jogo muito importante, acho que é o principal jogo do Flamengo aí. E tem que colocar o jogador com mais experiência, né? Mais experiência, acho que o Flamengo fez certo sim em colocar o De Arrascaeta, né? Não sabemos a condição física dele, mas é o craque do time, coloca pra jogar, não tem mistério. Palpite, 3-0 Mengão, o jogo vai ser difícil, mas 3-0, esse é meu palpite para o jogo. Deixa o seu palpite e o seu like também, é nóis aí, galera.